Bom, são 8h09 e nós estamos registrando também hoje o número 343 dias da invasão da Ucrânia por parte da Rússia. E alguns analistas ocidentais, especialistas na arte da guerra, etc., estão dizendo o seguinte, que os russos podem antecipar do avanço contra a Ucrânia na próxima primavera europeia. Professor Vitélio Burstolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, gentilmente aqui conosco. Professor Vitélio, muito grato mais uma vez pela gentileza. Bom dia, Heródoto. Bom dia, ouvintes da Rádio Nova Brasil. Prazer estar aqui. Professor Vitélio, que ponto estamos então desse conflito? Heródoto, essa informação que você deu há pouco da possibilidade de antecipação de uma nova ofensiva russa, ela vem sendo reiterada tanto pelo Jens Stoltenberg, que é secretário-geral da OTAN, quanto por ucranianos, líderes ucranianos dentro do país que verificam uma intensificação da concentração de forças russas, especialmente no leste da Ucrânia, em Luhansk. Existe uma questão que, neste momento, é inverno na Ucrânia. É inverno e a previsão, a ameaça do Putin de que cortar o fornecimento de gás iria congelar a Europa, isso não aconteceu. A Europa se preparou e reduziu a dependência ao gás russo. Antes da guerra, a Europa comprava cerca de 50% do seu gás da Rússia, hoje compra 9%. A Rússia acabou perdendo um cliente. Mas durante o inverno não há possibilidade de ofensivas maiores, porque as únicas vias trafegáveis são as vias principais, ou seja, não se mobilizar artilharia e blindados para fazer grandes manobras pelo terreno, porque está tudo congelado. Agora, a primavera começa em março, no hemisfério norte, por volta do dia 20 de março. Lembrando que no ano passado, a ofensiva do Putin começou no final de fevereiro, no dia 24 de fevereiro. O que acontece? É mais viável que ocorram ofensivas, tanto do lado russo quanto contra-ofensivas ucranianas a partir da primavera, mas aí tem um outro fator, tem o degelo da neve, que transforma os campos na Ucrânia em lama, a famosa Rasputisa, que já foi um problema tanto para o Napoleão Bonaparte, quando invadiu a Rússia da época, quanto para o Hitler, quando tentou uma invasão maciça da então União Soviética com 4 milhões de soldados, Heródoto. Perfeitamente. Agora, professor Vitélio, e a aproximação da Ucrânia da OTAN? Está mais distante ou está mais próxima, na sua opinião? A aproximação da Ucrânia, desde o início, usado como pretexto do Putin para essa guerra, porque a Ucrânia tinha uma guerra civil lá em 2014, que foi iniciada, inclusive, pela anexação russa da Crimeia naquele ano, ela sempre foi inviável. A OTAN não pode aceitar países que estejam em guerra. Então, os hoje 30 membros da OTAN, só para a gente entender, eles têm que todos concordar com a adesão de um novo membro. Se um país apenas não concordar, o país não entra, A gente vê agora, nesse momento, tem o processo de adesão da Finlândia e da Suécia, que o Erdogan, da Turquia, vem falando contra a Suécia reiteradamente. O Erdogan vai passar por uma reeleição em novembro desse ano, então ele vem usando isso também como palco para se mostrar para o público interno como um líder internacional, que é assediado, que aparece nas manchetes. Mas veja, se a Turquia não aceitar, por exemplo, a Suécia não vai poder entrar, que seria uma coisa muito estranha, porque tanto a Finlândia e a Suécia ingressaram juntas, por exemplo, na União Europeia em 1995 e pretendiam ingressar juntas agora, o que deve acontecer, que o Erdogan acaba cedendo. Mas só para a gente ter uma ideia, essa fala do presidente Putin de que a guerra foi por uma possível adesão da Ucrânia à OTAN, não teria como isso acontecer pelas próprias regras da OTAN. O que ocorre nesse momento é que a Ucrânia pediu adesão à OTAN,
E por conta da guerra, assim que a guerra for resolvida, porque não dá para acontecer durante a guerra, justamente por causa das regras, é possível que a Ucrânia, numa mesa de negociação, consiga aderir à OTAN, mas isso ainda está fora do nosso calendário agora, Heródoto. Não é factível no curto e médio prazo. Perfeito. Professor Vitelli, muito obrigado por sua participação na Nova Brasil. Obrigado a vocês, um bom dia a todos. Muito obrigado. Professor Vitelli Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, dando aí um panorama para a gente do que continua ocorrendo ainda, claro, infelizmente, o conflito entre a Rússia de um lado e a Ucrânia do outro.